Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Antes de começar o vídeo propriamente dito do tema de hoje, quero só dar aqui uma pequena justificação. Pá, eu não tenho feito vídeos há cerca de 1 mês e meio ou 2 meses, não por não andar de moto, que eu tenho feito bastantes passeios, mas o motivo é que, pá, muito honestamente não me tenho apetecido fazer vídeos. É esse o verdadeiro motivo. Sempre que tenho ido andar de moto, levo sempre comigo a câmera, levo o drone, levo tudo, mas depois chega a hora e apetece-me só desfrutar do passeio e de não ter aquelas obrigatoriedades de ter que parar. São coisas passageiras. Hoje apetece-me fazer vídeo, é apenas estar a chuviscar. Este é um passeio que eu já tinha visto várias fotografias e vários vídeos e já estava para vir aqui há bastante tempo. Estamos em agosto e exatamente no dia em que eu escolho para vir aqui está a chuviscar, não é? Já fiz cerca de 220 km para chegar até aqui, sempre por estrada nacional, nas calmas. São 10 da manhã, saí de casa por volta das 7 e então a ideia do vídeo de hoje é fazer aqui uma estrada que foi inicialmente construída para fins militares, relacionada com a Primeira Guerra Mundial, mas que se tornou aqui num destino muito apetecido pelos motociclistas aqui em França. E então vamos aqui em conjunto, vocês aí no ecrã e eu aqui a conduzir a moto. Vamos visitar a Route de Crête. Nunca cá vim, ok? E aproveitei ali na bomba de gasolina para parar, porque agora, como é tudo floresta, como podem ver, estamos a começar, está a começar a chover mesmo muito agora. Aproveitei para abastecer a moto com combustível, porque eu não tenho a certeza se daqui para a frente vai haver bombas de gasolina, e então à cautela preferi abastecer já a moto. Mas agora, pessoal, já fiz 220 km, não quero saber, até podem cair calhaus, vou ter que fazer esta rota hoje, este passeio. É pena que a câmara não será à prova d'água, esta proteção que eu tenho, mas vamos ver, pode ser que o tempo ainda abra um bocado. Agora vou em direção aqui ao início do col de Schlucht e vamos falando pelo caminho. Entretanto, vou deixar aí na descrição do vídeo, e antes que me esqueça de dizer, vou deixar na descrição do vídeo do link do Google Maps para quem quiser ou passar por estes lados e quiser visitar, fazer esta rota, pode retirar daí da descrição do vídeo. Tinha ali uma placa a dizer que esta é a Rocha do Diabo, que este pequeno túnel, La Roche du Diable. Hoje vai ser um passeio só em altitude. Vamos andar aqui pelos picos destas montanhas. Porque esta estrada, a Route de Crête, foi construída na Primeira Guerra Mundial, quando a França precisava de transportar não só tropas e armamento, mas também mercadorias e tudo mais entre Alsácia e Lorena. E então os alemães, que estavam mais na parte dos vales, eles construíram esta estrada que une aqui os picos destas montanhas para conseguirem andar em altitude e não serem vistos na altura pelos alemães nas zonas mais baixas. Ora, estamos mesmo a chegar. É aqui, já se vê aqui muitos carros. Eu vi que tem aqui até posso pôr aqui. Posso pôr a moto aqui. Vou deixá-la aqui. Pode ficar aqui um bocadinho, não estorva ninguém. Está aqui uma série de motas também.
Ora então pessoal, agora bom dia pessoalmente, aqui cara a cara. Aqui uma série de motas, sempre motas aqui a passar também na estrada. Semana passada tive doente, ainda estou um bocadinho desculpem lá, ainda estou um bocadinho atacado. E então, o que é que eu ia dizer? Tem aqui um teleférico, por exemplo, para levar as pessoas a conseguirem ver. Aqui um teleférico, e consegue-se ver aqui a toda a volta, aqui as zonas e a floresta aqui atrás. Portanto, é um dos primeiros pontos de paragem para tomar um café, e é o início aqui basicamente da route de Crete. Vou só explorar ali à frente um bocadinho, a ver se tem assim alguma vista que valha a pena filmar, e volto já. E aqui tem uns carrinhos engraçados, deixem-me ver se consigo apanhar. Tem aqui uns carrinhos engraçados onde as pessoas vão até ali à parte de cima. Vou só aqui acima para vos mostrar rapidamente também. O teleférico fica aqui na parte do lado direito, consegue-se ver, e aqui do lado esquerdo tem estes carrinhos. Deixem-me ver se apanho alguém a sair para vos conseguir mostrar. Esta cena destes carrinhos elétricos é porreiro, que assim uma pessoa pode vir com as crianças também, passar um dia a fazer este passeio, e tem aqui sítios também onde as crianças podem divertir um bocado. Ora, vamos seguir viagem. Não era bem isto que eu tinha planeado para hoje. Não para de chover, mas pronto, há de dar aqui qualquer coisa. Olha ali uma Goldwing francesa parada. Vamos ver no que é que isto vai dar ainda durante o dia. E agora vou virar aqui à esquerda, que é o início oficial da route de Crete. Aqui à esquerda, exatamente, tem ali a placa a dizer route de Crete. Tem aqui cancelas, durante o inverno devem fechar isto por causa da neve, que aqui já são 1000 e qualquer coisa metros de altitude. Nem dá para desfrutar destas curvas, nem nada, com o piso todo molhado, mas pronto. Ontem estavam 37 graus no Luxemburgo, quase que nem se conseguia respirar, e eu pensei, olha, amanhã é um dia ótimo para ir fazer este passeio. E chego aqui e está assim. Tanta gente que decidiu vir para aqui hoje. Estou farto de passar aqui por estes aparcamentos, por carros e motas. Tanta gente que decidiu vir aqui hoje e ficamos todos mal, pelo menos para já. Mas esta estrada é altamente aqui. Olhem aqui as vistas. Deixa-me parar só aqui um bocadinho no instante, só para vos mostrar aqui a altura em que nós estamos. Acho que tem aqui uma parte mais aberta, aqui entre estes arbustos, consegue-se ver para ali. Olhem aqui,
Vê-se o rio ali ao fundo, as montanhas. Não sei se a câmera vai fazer jus a esta paisagem e vê-se ali um bocadinho da estrada ali em baixo, por onde eu vim a subir até aqui. Está fixe. Aqui uma caname. O pessoal todo a pensar, é agosto, isto vai estar um tempo espetacular. É lá, calma. Mas já é 1300. E já vem aí uma série de motas aí atrás também. Nem preparei assim nada para este vídeo, em termos de o que é que vou falar. Tive só a tentar perceber mais ou menos a história desta estrada, conforme vos disse, que a ideia era fazer aqui o transporte na altura da Primeira Guerra Mundial, de tropas e de armas e etc., sem serem vistos pelos alemães, que estavam ali mais na parte dos vales, lá em baixo. E então foi a razão para terem construído uma estrada que liga aqui os cumes de várias montanhas. Por acaso isto está bem construído, que a cada passo tem aqui aparcamentos para as pessoas não estacionarem na berma da estrada. Tem aqui sítios próprios para as pessoas pararem os carros. Olhem que paisagem top aqui. Ali os animais a pastar, ali em cima. Epá, não soube nada, está um silêncio brutal aqui em cima. Ora, é aqui à esquerda. Le Onec, aqui é o Onec. Eu vi no Google Maps que tinha carros, tem um parque lá em cima com carros. Ah, a moto vai ali em cima andar. Pode subir por aqui. Isto agora é que é uma subida aqui por aqui acima, uma subida bastante grande. Tinha a ideia de pôr aqui o drone um bocado atrás de mim, só que a chover assim. Olhem que paisagem brutal ali. Paisagens lindas aqui. Tem ali trilhos pedestres para as pessoas poderem fazer aqui caminhadas também. Ver se há aqui pessoas a caminhar. Olhem que paisagem brutal daqui. Deixem-me só limpar aqui a lente, passar o dedo aqui na lente da câmara, a ver se não tem gotas de água. Olhem que top, aqui de cima. Onec é aqui é a varanda
daqui da ruta de Crete. Parece a subida para a Senhora da Graça. É já aqui em cima, já vejo aqui o parque. Epá, isto vai ter aqui umas vistas fantásticas aqui de cima. Deixa eu ver se encontro aquilo. Está cheio de carros aqui em cima. Ver se encontro aqui um sítio para estacionar. Aqui é tudo muito inclinado. Vai já de marcha atrás, para não ter que fazer muitas manobras depois. Olhem que vista espetacular. Que vistas fixes aqui de cima. Vou só ali mais acima um bocado. Tem ali um ponto ainda mais elevado. Daqui consegue-se perceber a ideia desta estrada. Vê-se ali o vale muito lá em baixo, uma diferença de altitude muito grande. E eles andarem aqui mais pela parte de cima, acabavam por conseguir fugir um bocado a serem interceptados ou a serem vistos pelas tropas alemãs. Daqui consegue-se ter uma ideia bem melhor da ideia de terem construído na altura esta estrada a ligar os cumes das montanhas por aqui fora. Caraças. Isto não tem aqui proteção nenhuma. Se uma pessoa vai lá abaixo, acabou. É um silêncio aqui em cima, não se ouve. Estão aqui muitas pessoas e não se ouve quase nada. Eu não sei a que altitude é que estamos aqui, mas se calhar já devemos estar para aí 1500, 1600 metros, não faço ideia. Mas se eu entretanto depois encontrar, quando estiver a editar o vídeo, até coloco aqui a altitude a que está aqui este ponto.
Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa interessante. Estou a ver aqui tanta gente a tirar fotografias. Deixa eu ver se tem aqui algum ponto interessante. Pois isto, como fica aqui mesmo num topo, tem vista a 360 graus. Qualquer ponto onde nós vamos, temos uma vista muito fixe aqui sobre estas montanhas. Ó, tem aqui outro também. Ó. Tem aqui um quadro com as altitudes. Como quando estivemos ali no col de La Chluste, 1139 metros, e agora o Honeck, 1362 metros de altitude. Aqui a rota toda, a route de Crete. Não vou parar nas capelinhas todas, até porque muitas delas só é possível ir indo a pé, fazendo este trajeto todo que está adaptado para as pessoas que querem fazer a pé, mas selecionei alguns aqui pelo caminho que me pareceram interessantes para visitar. Está visto, tem aqui um restaurante também aqui ao lado e vou seguir caminho para o próximo ponto. Agora parou de chover, que é bom. Vamos seguir caminho. Este sítio é mesmo fixe. Aqui tem umas vistas espetaculares mesmo. Parece a Suíça. Aí havia muitos carros. Olha ali uma BMW, uma 1300 RT. Vou ter que cá vir novamente, num dia que esteja melhor, para poder fazer um vídeo melhor, que isto merece que uma pessoa perca aqui mais um bocado de tempo, vir com mais tempo um bocado, com o drone e tudo mais. Quer dizer, não é com o tempo, que o tempo tenho, é mais o céu estar melhor, para ficar diferente. E os pontos aqui ficam todos relativamente próximos. Relativamente próximos se formos de carro ou de moto, porque se formos a pé, não é? Estar a fazer aos 4 ou 5 km de cada vez, com subidas e tudo. Se vocês olharem para ali, olhem aquela subida por ali acima, que é que eles estão ali a fazer. A Pi deve ser um fabricante de mel aqui nesta zona. O próximo ponto de paragem agora é um parque que fica assim à margem da estrada, e depois tenho que ir a pé, não sei quanto tempo, para ir até um topo de outra montanha também. Vou ver como é que isso está, se tem lama ou não, ou se consigo ir. Aqui nestas partes que são mais atração, como é o caso aqui deste Honeck, etc, tem sempre aqui umas lojinhas
neste caso é um restaurante, e tem lojas com recordações e etc, onde as pessoas também podem procurar alguma coisa que lhes interesse. Olha, este casal desta BMW, desta 1300 RT, devem estar a fazer mais ou menos o mesmo passeio do que eu. Olha aí os animais a pastar. Para quem tiver assim já interesse, quem tiver a ver o vídeo e quiser já abrir o Google Maps, isto aqui é a estrada D430, que é essa tal estrada que eu vos falei, que foi construída há praticamente 100 anos, não é? A Primeira Guerra Mundial foi de 14 a 18, portanto nós estamos em 26, já tem mais de 100 anos. As Ducatis multistradas todas, ó, tudo com uma pressa. Eu quero é ver as vistas. Esta estrada é mesmo fixe. Para quem gostar de curvas, olhem, não falta aqui é muitas curvas. Acredito que há muita malta que venha para aqui, mas é para as curvas e não propriamente para visitar os locais. Hoje não é o melhor dia, que a estrada está toda molhada, mas quando não chove, para o pessoal da Snake ou daquelas motas de aventura desportivas, é bom para eles. Ora, e supostamente o parque deverá ser já aqui à frente do lado direito. Olha, Alsácia. Apartamento de Haute-Rhin. Conforme vos disse, esta estrada basicamente liga Alsácia e Lorena, não é? Já tinha dito anteriormente. Ora, o parque fica já aqui, a seguir esta curva do lado direito. Vai ficar ali. Ah, já estou a ver. É para subir ali ao cimo daquele monte. Bem-vindo a Alsácia. A Alsácia começa aqui, a região da Alsácia. E pá, isto é uma subida do caraças por aqui acima. Vamos lá. Com coragem. Rottenbach. Estão a ver? Bem, não há lugares só para motas. Vou deixar lá aqui no lugar para carros. Ora, deixa-me cá estudar. Ora, a caminhada é por aqui acima, por aqui, e é para ir lá em cima àquele monte. Vamos lá, com coragem, por aí acima. Deixa-me só ver aqui o que é que isto diz. Rottenbach, 1316 metros. As flores alpinas. Ok. Basicamente é o trajeto por ali acima. Olha aí o pessoal a passar aqui na curva. Ó.
4 motas, 4 GS 1300. Vai devagar, moço. Moça. Pá, com a estrada assim molhada. Olha, isto é para aquele pessoal de, não de car spotting, mas de motospotting. Olha, outra GS 1300. Em 8 motas, 5 eram GS 1300. E ninguém gosta delas. São feias para caraças, mas ó. Olha, outra aqui. Mais uma 1300. Esta não é, olha, outra 1300. É impressionante. Até parecem baratas. Olha, uma zero. Uma elétrica. A última era uma elétrica. Vamos lá então, à nossa caminhada. Não vem ninguém. Siga. Mais uma Ducati, ó. Pelo barulho vê-se logo o que é. Estão a ver o caminho de onde a gente esteve há um bocado em Onec, vem por ali por cima daqueles montes todos, desce por aqui e continua. Ó, vê-se ali em cima pessoas a caminhar. Isto a pé que deve ser uma dose. Cuidado. Estacionar o carro ali no colo, no início, no primeiro sítio onde eu parei, e vir a caminhar por aí fora, é a verdadeira dose. Não sei se há algum transporte depois para trazer novamente para cima, mas vamos seguir. O que é que eu vos estava a falar ali das GS, não é? Viram a quantidade de GS? E estou em França, não estou na Alemanha. Se fosse na Alemanha ainda se vê mais. É impressionante. Estava a dizer que até parecem motas baratas, não é? Motas de... dependendo dos extras, não é? E se é adventure ou não. 25, 27, 30, 32, 33 mil euros. A verdade é que achava-se que ninguém as ia comprar porque eram muito feias, supostamente, e afinal é a mesma coisa do que há 1250. E pá, isto é uma subida por aqui acima. Fogo. Estão a ver? O pessoal vem daqui, dali de cima, desce. Ó, isto tem aqui o coisa em tempo. Markstein é o meu próximo ponto. 3 horas e 10 a pé. O Col de Schlust. O primeiro sítio onde estivemos 2 horas e meia. Isto é muita fruta. Ó, por aqui acima, tudo. Vamos lá, com coragem. Já subi, ó. Não sei se é um senhor ou uma senhora aí à minha frente, de mochila às costas, carregadíssima, e se calhar já vem do Col de Schlust a pé. Por isso é que vai ali tão devagarinho a andar. Que dose! Olhando para trás, ó, aqui a subida que fiz, e ali embaixo a estrada, siga, cansativo, sempre a subir, epá, para uma vista espetacular aqui de cima, muito fixe, sim senhor. Espetacularmente espetacular. E agora vamos seguir.
Bom, mas é procurar um sítio para comer, que esta subida deixou-me cheio de fome. Ora, vamos à nossa vidinha, que eu já encontrei aqui um sítio para almoçar e diz que chego lá exatamente ao meio-dia, que é o que eu quero. Então, tem aqui um buraco, está a ver, mas já atrás não tem força. Ora, vamos sair aqui de Rottenbach e vamos continuar a nossa expedição. Olha, aqueles montaram ali uma mesinha, estão ali a fazer um piquenique. Categoria. O tempo agora melhorou um bocadinho. Pelo menos parou de chover. Já limpei aqui o vidro frontal. Top da accidente. A dizer que as motas, que aqui é um local propício a acidentes, para se ter cuidado. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que aproveitei para limpar aqui o vidro da frente um bocado, que estava cheio de água e mosquitada já, de quando vim para cá. E agora tenho aí um restaurante aí à frente, aí a 15 km à frente, vou nas calmas e vou almoçar lá. E depois vou seguir caminho. Ainda tenho aí mais 1 ou 2 sítios para visitar depois do almoço. Vamos ver como é que isto corre. Tenho aí o drone na mala. Se a seguir ao almoço, se as coisas estiverem... Aí, olha que vista espetacular daqui. Ali embaixo o rio, o vale todo. Que espetáculo. Só parar aqui 1 minuto. Bem, a PCI da moto consegue-se ver bem ali embaixo. O rio ou lago? É capaz de ser um lago, porque eu acho que aqui que não tem rio, é um lago. Nós temos vindo aqui pelo cume destas montanhas, por aqui fora, pela estrada. Tem um autocarro. Pois. Ou seja, vocês podem caminhar durante o dia todo e depois apanham um autocarro para ir para aquela primeira paragem onde eu estive, no colo de Schlucht, para se irem embora. A estrada já parece mais seca, já parece que está melhor um bocado. Também estes sítios assim com maior altitude acabam por ter sempre um bocado de microclimas, não é? O clima acaba por mudar assim de forma bastante repentina, que é um bocado como acontece ali nos Pirineus também. Tanto está o céu completamente aberto e bom tempo, como num espaço de 1h30 ou 2 horas começa a chover forte. Aqui já se vê melhor o lago ali embaixo. Epá, que passeio mesmo top aqui por este sítio. Pá, muito, muito fixe. Aqui os animais a pastar. Ó.
feito tudo. Sempre que há uma caminhada até um pico, tem sempre parque, para as pessoas não porem os carros aqui na berma da estrada. Pá, está muito bem feito. Entretanto, esta moto já tem 7.500 km. Ora, 7.500 tirando 2.000, que foi a viagem de Portugal para aqui, 5.500 menos 1.000, que foi da rodagem que eu fiz antes de vir para cá, 5.500, 4.500. Ou seja, eu vim com ela em meados de junho, mais ou menos. Estamos em meados de agosto, 2 meses. Tive 2 semanas de férias, portanto meio mês, portanto um mês e meio, 3.500 km só nestes passeios assim ao sábado. Ou seja, um mês e meio são 5 fins de semana. Ok. Agora é que me lembrei, hoje é sábado, mas é feriado. O restaurante que eu vi, por acaso não reparei se estaria aberto ou não. Não sei por ser feriado, se às vezes podem fechar, não faço ideia. Vamos lá ver, também só falta 1,5 km. Olha, o teleférico termina ali em cima. Aquele teleférico que vimos lá em baixo, no início do vídeo, termina aqui em cima. Ou seja, ele faz a subida completa. Mas é uma cena engraçada. Próxima vez que vier aqui fazer o passeio no... Quer dizer, não sei quanto é que eles cobram, mas fazer o passeio neste teleférico pode ser interessante para ver tudo de uma vez, logo. Ó, termina ali em cima. Termina aqui em cima. Olha, tem aqui os cabos do teleférico, estão a ver? Ah, é aqui o restaurante. Ah, já vejo ali motas também. Por isso, é aqui do lado esquerdo vejo aí pessoas sentadas, portanto não vou ficar mal. Aberto, diz aí aberto, por isso. Ora, já está um almoço assim rápido, só para desenrascar. Tem aqui muitos restaurantes, afinal. Ah, aqui é uma estância, eu tinha visto no Google Maps, aqui é uma estância de esqui. Pois, isto aqui é para trazer as pessoas para cima. Claro que agora não, que é agosto, mas isto de inverno está tudo cheio de neve, então é uma estância de esqui por aqui abaixo. Penso que é um sítio muito turístico isto aqui. De inverno com certeza que é, por ser uma estância de esqui. E agora de verão também, andar aqui no meio das montanhas, aí com os animais mesmo aqui à nossa... Com os animais mesmo aqui à beira da estrada, ó. Tem sempre aqui estas barreiras na estrada para de inverno eles fecharem a estrada, quando não se pode transitar por causa da neve. Vou seguir agora para o último ponto, que é o balão. Ó, ainda há pessoal aqui em cima. Ó. A caminhar.
Ou seja, todo este trajeto que eu estou a fazer de moto tem a parte pedonal aí pelo meio da floresta para se fazer a pé. É para trás. O grande balão. Está aqui, o grande balão. Le Grand Ballon. Ah, é por ali acima, ali pela esquerda. Vou meter aqui a moto. Deixa eu ver se encontro aqui um lugar. Vou meter ali no meio das Indians só para meter nojo. Vou meter aqui só para meter nojo. Mais outra caminhada para ir ver agora o grande balão. Aqui uma caminhada pelo meio da floresta, proibido drones, estava ali a ver. Um aviso também. Faz bem agora a seguir ao almoço, fazer agora aqui uma caminhada. Pessoal, curtam só aqui esta vista. Já vejo ali em cima o grande balão. Ó. E aqui temos à nossa frente o grande balão. Aqui nesta zona protegida. Vou até lá em cima para poder ver as vistas, como é que é. E este é o ponto mais alto que estive até agora. São 1400 e qualquer coisa metros. Pessoal, eu cheguei aqui ao grande balão. Era o último ponto onde queria vir visitar para poder ver aqui estas paisagens ao redor nas montanhas, aqui num ponto extremamente alto também. E pronto, pessoal, fica aqui mais um passeio. Não foi exatamente como eu tinha planeado fazer, mas eu hei de voltar ainda aqui, fazer outro vídeo sobre esta zona, se calhar até visitar outros pontos que não visitei hoje. E agora tenho mais 250 km até casa, por estradas nacionais, cerca de 4 horas de viagem ainda. E pronto, vou dar por concluído aqui o vídeo. Espero que tenham gostado deste passeio. Obrigado às pessoas que viram este vídeo, que estiveram aí comigo a acompanhar este passeio. Um abraço e até à próxima.